Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Arnaldo Bruno Oliveira do curso MEG e hoje a gente vai tratar sobre a prova oral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, especialmente sobre o seu primeiro dia de arguições aplicadas no dia 13 de julho de 2020. A gente tem a honra de atuar nesse concurso desde a sua primeira fase, com a turma de reta final, passando pela segunda fase, com as provas dissertativas e também com a turma específica de prova oral. Além de contar com vários ex-alunos e alunos de turmas regulares, extensivas do MEG, especialmente de Ministério Público, que conseguiram uma vaga na fase final, na tão temida prova oral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse é um concurso bem peculiar, realmente demanda uma preparação mais focada e a gente tem uma equipe de promotores do próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais em apoio, que faz com que a gente fale desse concurso com naturalidade. Já temos um histórico de aprovações em outras edições e temos a felicidade de, neste ano, dentre os 51 classificados para a fase oral, termos 35 alunos ou ex-alunos do MEG, sendo que 20 continuaram ao nosso lado até poucos dias treinando especificamente para esse concurso, o que já trouxe sim alguns benefícios já no primeiro dia de arguição. E a minha primeira mensagem nesse vídeo é um parabéns coletivo para cada um destes 51 classificados. Todos vocês merecem nosso total respeito, são nossos heróis, estão tendo uma atuação acompanhada no YouTube, algo inédito no universo de concursos públicos, o princípio da publicidade, da transparência, sendo tratado com muita seriedade pela instituição, o que merece sim os nossos aplausos e o reconhecimento de uma pressão extra sobre candidatos que já estão aí sem nada para provar para ninguém, passaram uma primeira fase complicada, uma segunda fase difícil, alguns já têm aprovações em outros concursos, mas sonham em conseguir uma vaga no MP de Minas, que é tão tradicional, que é tão elogiado. Então vocês têm o nosso total respeito de toda a comunidade educacional, toda a comunidade também dos concurseiros que admiram a força e a trajetória percorrida para chegar até este momento. Seja qual for o resultado para cada um de vocês, para nós todos são vencedores. E aqui eu destaco a coordenação do professor Fernando Abreu, que é membro do próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais e que se dedicou muito nesse estudo, nessa verticalização, nessa ambientação dos nossos alunos à condição da sua atual banca examinadora, o que para a gente é crucial. Em cada atuação específica do MEG é um dos pilares da nossa visão da melhor preparação para o nosso aluno. Em uma abordagem inicial para apresentar algumas das questões antecipadas pela equipe do MEG, quero deixar claro o critério de análise apenas das questões trabalhadas em arguições com a turma específica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E aqui eu destaco a rodada 2 e a rodada 3 da turma de prova oral do MPMG. Nossos destaques iniciais ficam por conta das questões que trataram da cláusula de não indenizar, dos limites da liberdade contratual e também sobre os princípios que regem o SUS. Temas que nós escolhemos, treinamos, apresentamos perguntas e fundamentamos respostas que deveriam ser trabalhadas na turma de prova oral e que foram levadas para o exame oficial do MPMG. Mas eu sei que a maioria de vocês chegou aqui interessado realmente no debate de algumas das questões veiculadas, especialmente uma delas que gerou uma grande polêmica em toda a comunidade jurídica, nos nossos alunos, nos nossos seguidores, pelas redes sociais, e a gente vai enfrentar assim esses temas. Só que antes eu preciso fazer duas ressalvas. A primeira delas é que aqui não tem qualquer intenção de espelho. Até porque a prova oral não apresenta gabarito, não apresenta fundamentação das respostas esperadas. Então o que o MEG vai fazer nesse momento é um mero debate, uma reflexão sobre alguns temas, uma revisão, uma sugestão de possíveis respostas, sem qualquer pretensão também de fazer um comparativo com o que foi veiculado em prova. E essa é a minha segunda ressalva. A pressão que os candidatos estão ali submetidos é totalmente atípica, é um mundo paralelo. É uma situação completamente nova para a maioria, mas mesmo para quem já passou por outras provas orais, gera um nervosismo extra, é um dos momentos mais importantes da sua vida, você está brigando pela última vez ali em um momento de avaliação dentro do seu concurso, com examinadores que entendem muito sobre o que estão perguntando, estão aptos a aprofundar o tema cada vez mais, então você precisa pensar com muita rapidez, articular raciocínios
bem concatenados, inclusive tudo isso é muito bem avaliado. Não é necessário acertar tudo na prova oral. Não é necessário, para que sua nota seja bem avaliada, que você seja técnico em cada resposta e o examinador verificando se você acertou ou não. Outros critérios também são importantes e ali são avaliados. A fundamentação, a capacidade de articulação, o próprio vocabulário, a postura apresentada, tudo isso faz parte desse contexto de prova oral. As questões que nós selecionamos são basicamente de direito constitucional / eleitoral. E a primeira delas trata sobre financiamento de campanha nas eleições. Vamos ver exatamente o que perguntou o examinador do MPMG. O que é financiamento de campanha e quais as formas autorizadas pela legislação vigente? Uma boa forma de iniciar uma resposta seria com a apresentação da base legal atrelada à Lei das Eleições, a Lei número 9.504 de 1997, e com a identificação já de início do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele que surge em 2017, que faz parte hoje do que é o texto do artigo 16C da Lei das Eleições, e vem para apresentar a possibilidade do repasse de dotações orçamentárias da União em ano eleitoral. Isso surge para preencher o vácuo deixado pela antiga possibilidade de doação por parte de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Isso hoje é uma vedação imposta pela Lei das Eleições. Agora, esse fundo especial de financiamento de campanha passa a ter essa função específica e primordial de ser a base, que servirá como orçamento para que os partidos e candidatos organizem as suas campanhas eleitorais. Mas não é a única opção. Uma situação que você poderia falar também, aqui atrelado, e que se difere desse fundo especial de financiamento de campanha por esse ser mais específico, seria mencionar em passagem o fundo partidário. Por ter base constitucional, artigo 17, parágrafo 3º, poderia lhe ser mencionado também como uma forma que indiretamente também auxiliaria nesses financiamentos. Mas outras hipóteses seriam mais específicas. Você poderia falar das doações como sinônimos de também modalidades de financiamento de campanha eleitoral, uma vez que é permitido no Brasil a doação de pessoa física para a campanha eleitoral, limitado até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior, e também do próprio candidato para a sua campanha, limitado a 10% do limite orçamentário previsto para o cargo em disputa. Por fim, eu acho que essa seria realmente uma grande diferença na apresentação de uma resposta, seria citar a possibilidade de financiamento coletivo através da internet, das vaquinhas virtuais, o crowdfunding. Quem já foi em aulão do MEG sabe que a gente sempre revisa isso, já falou várias vezes sobre esse assunto, já gravou isso também no MEG Informativos, enfim, é um tema mais do que batido nos nossos materiais e o aluno certamente teria condições de entender esse assunto. Agora, lá na hora da prova oral, lembrar de tudo, não é tão simples assim. Então, essa vaquinha virtual, essa possibilidade de financiamento coletivo através da internet, com registro na Justiça Eleitoral, identificação do doador, também é uma forma de financiamento de campanha eleitoral. É claro que você, nesse momento, não tem como citar de cabeça os artigos da legislação, fica muito difícil, mas uma resposta que passasse por essa base estrutural certamente agradaria o examinador. Ainda sobre o tema financiamento de campanha eleitoral, a banca queria saber um pouco mais sobre a conceituação de Caixa 2, se seria crime ou não, qual a sua relação com o financiamento de campanhas, e o examinador preparou duas perguntas específicas sobre essa continuação do assunto. Defina Caixa 2 eleitoral e esclareça se há tipo penal para esta conduta. Correlacione Caixa 2 e corrupção envolvendo financiamento de campanha. Uma primeira observação que já poderia ser feita é que Caixa 2 é sim crime, embora não exista um tipo penal específico no nosso ordenamento jurídico com essa nomenclatura. O que não descaracteriza como um crime é que, se a gente está dizendo que ele é crime e não tem um tipo específico, a gente precisa enquadrá-lo em um outro. Que conduta é essa de Caixa 2? Como tipificar, então, essa conduta? Caixa 2 a gente pode entender como atitudes veiculadas ao desvio de verbas financeiras para fins eleitorais ou declarações falsas emitidas à Justiça Eleitoral. Toda essa parte de corrupção ali atrelada ao financiamento de campanhas eleitorais
de ilícitos eleitorais representados nesse universo de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens, pode ser entendido como Caixa 2. E aí a gente tem o artigo 350 do Código Eleitoral, que apresenta o crime de falsidade ideológica eleitoral como o melhor a ser tipificado para essa conduta. E é claro que ela, uma vez reconhecida, e muitas vezes ela é acompanhada também da lavagem de dinheiro, ela tende a gerar um desequilíbrio na disputa eleitoral. E esse desequilíbrio também é representado quando ela incide especialmente no financiamento das campanhas eleitorais. Então, construir um raciocínio nesse sentido, apresentando, sobretudo, a tipificação no 350 do Código Eleitoral, essa é uma posição, inclusive, respaldada pelo STF, seria uma forma segura de passar por esse tema. Na questão seguinte, o examinador queria saber se nos casos em que há crimes conexos a crimes de corrupção envolvendo verbas de campanha, qual seria a justiça competente para processar e julgar esses crimes? A doação eleitoral por meio de Caixa 2 configura falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, e ela costuma ser acompanhada por crimes conexos de competência da Justiça Comum, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, entre outros. Então, a quem compete julgar neste caso? Continua sendo a Justiça Eleitoral, por força do artigo 35, inciso 2º do Código Eleitoral, artigo 78, inciso 4º do Código de Processo Penal. Essa foi a posição do STF, que tratou de um julgado no informativo 895 sobre esse assunto e já reiterou a decisão outras vezes. Inclusive um caso no final de 2019 envolvendo o ex-governador Antony Garotinho, em que a tese jurídica foi novamente contestada e mantida essa posição da competência da Justiça Eleitoral nesse caso. E agora nós vamos para a questão mais polêmica do primeiro dia de prova, e eu preciso desde já destacar que é realmente um enunciado vago, uma forma inusitada de tratar o tema em concurso, uma questão que a gente ainda não tinha acompanhado em prova oral. E vamos à grande pergunta do dia. Existe na atual Constituição Federal previsão de eleição sem voto? Aqui o candidato já ficaria um pouco confuso. O que o examinador está entendendo por eleição? Eu poderia entender por eleição a definição de alguns cargos, como a definição de uma vaga do 5º Constitucional apresentada pela lista sextupla da OAB, que depois vira lista tríplice, depois ocorre a definição por parte do chefe do executivo de quem vai ocupar aquela vaga. Isso é uma eleição? Ocorreu ou não voto? Poderia também entender nesse sentido que a definição da vaga de ministro do STF é uma eleição sem voto, uma vez que o presidente da República define, após a aprovação do Senado, essa situação. Situação semelhante também ocorre com o governador de território, definido pelo presidente da República após a apreciação do Senado. Uma outra vertente que poderia ser levantada, a presidência do CNMP, que é ocupada pelo Procurador-Geral da República, sem votação, uma vez que ela já é apresentada na Constituição, pelo artigo 130A, inciso 1º, definida, ou seja, o Procurador-Geral da República já será o presidente do CNMP naturalmente, não houve eleição, não houve voto. Fica um pouco confuso encarar por aí, e pela própria manifestação, pela própria condução da prova pelo examinador, a gente não entende nesse sentido, tá bom? Então, por conta de uma outra análise nossa de como a pergunta foi feita e dentro do ponto sorteado, que foi poderes da República, nós entendemos pela própria manifestação do examinador ao longo da prova que ele estava se referindo sobre uma hipótese de se existia na atual Constituição Federal previsão de ser eleito sem voto, vencer uma eleição sem voto, realmente ali dentro do conceito clássico da lei das eleições, dentro do conceito clássico do preenchimento das vagas no Poder Executivo e Legislativo, notadamente. E para a gente, nós vamos construir basicamente 3 informações, 3 vertentes. O que exatamente ele queria, a gente não vai ter como cravar, mas nós vamos elaborar respostas que certamente ele teria que receber com bons olhos, de acordo com o que foi perguntado. Então vamos lá. Então vamos à nossa primeira vertente. Ela trata do sistema proporcional, que nosso país é muito atrelado aos cargos do Poder Legislativo, notadamente deputados,
vereadores, mas não senadores, tá bom? Senadores é sistema majoritário. No Brasil, nós adotamos o sistema proporcional, vinculado ali ao conceito de quociente eleitoral, de lista aberta. Sistema proporcional de lista aberta, porque o cidadão, ao votar, ele define uma ordem da escolha dos candidatos, das vagas que o partido conquistar. Então, o voto dado ao candidato aqui é muito importante. Assim como o voto de legenda também é importante, porque ele vai fazer uma soma que construirá o voto do partido e o partido posteriormente vai dividir as suas vagas pela ordem de votação. O eleitor participou ativamente disso. Em outros países, como nos Estados Unidos, a gente tem um modelo do sistema proporcional de lista fechada. É lista fechada porque o partido já define previamente a ordem do preenchimento das vagas que ele vier a conquistar. Então, se eu conquistar 3 vagas, já previamente comunico a todos que a primeira é do João, a segunda é da Maria, a terceira é da Ana. Ponto. Aqui no Brasil não é assim. A ordem da votação é que vai definir. Dito isso, a gente vai agora entender sobre o que é o quociente eleitoral, que é uma equação do número de votos válidos de uma eleição pelo número de vagas em determinada casa legislativa. A gente chega ao número X, e ele vai ser importante aqui no conceito de quociente partidário, que é o de número de votos válidos do partido, e aqui a gente vai somar voto de legenda e voto de candidatos do partido, dividido pelo quociente eleitoral. Vamos visualizar isso um pouco melhor na prática. Então eu trouxe aqui 2 tabelas para vocês que vão resolver muito bem essa situação. Quociente eleitoral, número de votos válidos pelo número de vagas. A gente tem uma simulação aqui em que 9 vagas precisavam ser preenchidas e o total de número de votos válidos, de acordo com a lei das eleições, foi 6.050. A gente divide 6.050 por 9 e chega ao número, que é o quociente eleitoral 672. Para a gente entender quociente partidário, o número de votos válidos do partido ou coligação é dividido pelo quociente eleitoral. Então, a gente tem, neste caso, o partido A, que conquistou 1.900 votos, ou voto de legenda, ou voto de candidato, tudo somado, dividido por 672, que é o quociente eleitoral. A gente chega ao número 2,82, então, esse partido tem direito a 2 vagas, ok? Então, aqui é necessário que você perceba que a vaga é do partido. Então, esse partido pode ter aquele candidato muito famoso, aquele artista, aquela pessoa que realmente é um grande conquistador de votos. E um outro, não, inexpressivo, que ninguém nem sabia que era candidato e que pode vir a ser eleito. Então, antigamente, era possível, com maior facilidade, a existência de situações um pouco não convencionais de pessoas sem nenhuma votação expressiva ocuparem um cargo de vereador, de deputado, por contarem como puxador de votos em sua agremiação. E aqui esse termo foi utilizado pelo ministro Fux, daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso, mas é importante que a gente conheça, e aqui muitos que colocaram essa posição em rede social não consideraram esse artigo, o artigo 108 do Código Eleitoral, que foi inserido pela mini reforma eleitoral de 2015 e que veio para combater essa situação dos puxadores de votos ajudarem na eleição de pessoas com votos inexpressivos. E o que diz o artigo 108? Que estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Ou seja, aquela hipótese de ser eleito com nenhum voto, o artigo 108 veio a combater, porque ele estabeleceu um limite mínimo individual na eleição proporcional. Isso foi inclusive contestado no STF e tem decisão agora de março de 2020 pela constitucionalidade deste artigo, ok? Esse artigo, então, ele é válido, ele já incidiu inclusive nas eleições de 2018 e ele visou basicamente combater essa situação de pessoas que, sem nenhuma expressão política, conseguiam determinados cargos por conta dos puxadores de votos. Só que ele apresenta exceções. O parágrafo único diz que os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109, também do Código Eleitoral. O artigo 109 diz que os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. E aqui não vale a pena a gente esmiuçar isso,
mas vale a pena ler o inciso 3º, que quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1º, aqui também volto a dizer, não vale a pena debater essas exigências, mas vale a pena destacar que essas cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Aqui há uma nova brecha, há sim uma brecha, para que a gente entenda que aquele requisito de 10% que não foi preenchido poderia permitir que novamente, por conta do sistema proporcional, alguém fosse eleito sem nenhum voto. Uma eleição sem voto. Ok? Agora, claro, há um dispositivo no Código Eleitoral que torna isso muito mais difícil. Isso que já ocorreu na história do nosso país. A segunda hipótese a ser aqui representada, e que eu acho que também valeria uma construção de raciocínio muito interessante, diz respeito aos suplentes de senadores. A gente pode encontrar no artigo 46, parágrafo 3º da Constituição Federal, que cada senador será eleito, senador eleito, com 2 suplentes. O senador puxa 2 suplentes. Você não vota na escolha do suplente de senador, ele já vem formado, ele já vem em chapa. A gente vota no senador, o senador irá cumprir um mandato, mas ele tem 2 suplentes, ok? Então, o que ocorre? Esse suplente pode se tornar senador e não passou pela escolha direta do voto. É uma construção que também é possível diante do que foi perguntado. Os suplentes de senadores são exceção nos cargos de natureza legislativa. Para serem eleitos, basta que o titular da cadeira seja escolhido pelo voto. O titular recebe o voto. Situação diferente ocorre com outros tipos de suplentes, como os de vereadores e deputados submetidos ao voto e a critérios objetivos, como o quociente partidário e a ordem da votação nominal de cada um, como eu falei quando me referi ao sistema proporcional de lista aberta. Então, essa linha de raciocínio dos suplentes senadores também poderia representar uma hipótese de ser eleito, de uma eleição sem voto propriamente especificado para aquela pessoa, para aquele candidato. Por fim, uma terceira linha de raciocínio, e essa aqui já tem um viés político um pouco mais forte, especialmente por conta do impeachment, e a gente vai entender a respeito disso com mais calma, é a do artigo 77, parágrafo 1º, que diz que a eleição do presidente da República importará, e aqui é automático, a do vice-presidente com ele registrado. Esse vice-presidente já vem acompanhando o presidente sem que você tenha também uma escolha sobre quem será o vice-presidente. Você vota no presidente. O presidente é que vai exercer o alto cargo do Poder Executivo no âmbito federal. Ele traz um vice consigo. Há aqui alguma recordação que você pode falar, mas e o princípio da unicidade, indivisibilidade das chapas majoritárias, que você está votando nos 2? É válido esse argumento, mas esse princípio ele é muito utilizado, mas naquele momento ali do registro das candidaturas, quando você percebe o exercício do mandato, quando você percebe algum desvio cometido pelo presidente, aqui ninguém vai entrar em mérito nenhum, mas vamos representar a situação do impeachment da Dilma, que deu lugar ao Temer. O Temer acabou virando presidente da República sem necessariamente ter recebido voto especificamente para isso. Parece um pouco com a mesma linha de raciocínio dos suplentes de senadores. Então faz algum sentido sim para a gente entender dessa forma. Como o ponto era poderes da República, e como quando a gente está diante de uma situação de impeachment, a gente já não está falando daquele princípio da unicidade aplicado ali sem nenhuma restrição, de forma alguma, o presidente sai, o vice assume, então a gente está falando sim de uma hipótese de um efeito automático, já previsto anteriormente, mas que você, hora alguma, selecionou o vice-presidente e que, hora alguma, ele recebeu um voto direto para ser presidente. Era uma outra linha de raciocínio que poderia ser construída para o examinador. Analisando o estudo que a gente fez da comissão examinadora, do perfil nome a nome, a gente entende que faz muito sentido algumas dessas construções de raciocínio sim, e que o examinador poderia ficar satisfeito. E se não ficar satisfeito, entendendo que não havia uma resposta exata com o que ele queria, não há como negar que todos os raciocínios aqui seriam bem avaliados por conta de uma construção
jurídica bem elaborada diante do que foi perguntado. Eu acho que a pergunta poderia ser mais específica. Em síntese, no sistema proporcional, embora tenha sido bastante dificultado por conta do artigo 108 do Código Eleitoral, ainda existiria uma possibilidade remota da exceção que a gente considerasse que vários candidatos com nenhum voto, o partido acabaria ocupando alguma vaga com um determinado candidato por conta das médias dos partidos. Situação esdrúxula, mas que daria para ir nesse sentido. A hipótese de suplente de senador e a hipótese de vice-presidente, a gente pode considerar também talvez aqui a de vice-governador, também comportariam esse sentimento de uma eleição sem um voto específico para aquele cargo que acabou ocupando, ok? Não entendemos que aquela linha inicial representada por lista 6 da OAB, governador do território, ministro do STF, fosse o melhor caminho. A questão é complexa, até por isso gerou um rico debate, e prova oral, é como a gente já mencionou anteriormente, avalia também essa construção, esse poder de argumentação, e isso, sem dúvida, foi apresentado pelos candidatos e eles estão de parabéns. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, convidar para que deixem comentários, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, em nosso site, sobre tudo que foi aqui debatido. E o MEG segue com inscrições em suas turmas de magistratura, Ministério Público, Defensoria, Delegada, Advocacia Pública, com destaque para este caso específico de MP de Minas, uma abertura de uma nova turma com maior tempo de preparação logo mais. Vem aí também o Clube do MP, que eu convido para que todos vocês conheçam e que certamente vão gostar muito dessa nova forma de acelerar um pouco mais a preparação para concursos públicos.